Olá, sejam bem-vindos de volta. Começa agora a segunda etapa do Encontro Reforma Trabalhista 2017. E para compor a mesa desse segundo e último painel, eu convido ao palco o mediador, Dr. Cássio Marcelo Zomignani, sócio do Mesquita Barros Advogados e assessor jurídico do Sindenergia. A doutora Regina Aparecida Duarte, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo. A doutora Ana Paula Pellegrina Lockman, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, Campinas. Para esse painel está prevista também a participação do Dr. Sérgio Pinto Martins, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, São Paulo. Ele passa a fazer parte da mesa daqui a pouquinho. Ele está a caminho, vindo de um compromisso da Universidade Mackenzie. Bem, passo a palavra para o Dr. Cássio. Obrigado, bom dia a todos, uma vez mais. Agradeço a presença e também dos nossos palestrantes que gentilmente atenderam ao convite para participar desse nosso primeiro evento. Na continuidade dos trabalhos, nós teremos o segundo painel com a apresentação da doutora Regina Aparecida Duarte, que vai falar de solução extrajudicial de conflitos, racionalização das reclamações trabalhistas, assistência judiciária, sucumbência e dano processual. Bom dia a todos. Ainda é bom dia, né? Primeiramente, agradecer esse honroso convite para vir aqui, nada mais do que colocar muitas questões para nós, porque, na verdade, nós estamos conversando que as soluções ainda são prematuras. Não temos como saber o que vai ocorrer. Esse convite do Escritório Mesquita Barros, agradeço o professor Cássio, meu querido professor Cássio Mesquita Barros, com quem eu aprendi, não vou dizer tudo, mas quase tudo do pouco que eu sei em Direito do Trabalho. Se esse é pouco, é porque eu não fui uma grande aluna, né? Agradecer a doutora Ana Paula Mesquita Barros, que agora toca esse escritório com a doutora Márcia, o doutor Rogério, e os demais integrantes, Cristina, João, Marilza, tanta gente que é minha amiga, e também agradecer o convite do Sindenergia. Eu não conheço o representante, mas de tanta simpatia, já que nos brindou com abertura, e começar já a falar do tema, porque é muita coisa para nós falarmos em tão pouco tempo. Então, o tema que me foi proposto versa primeiramente, sobre a solução extrajudicial de conflitos, e nós estamos falando, então, de arbitragem. A arbitragem é, como sabem, uma das formas de solução dos conflitos de interesse. A arbitragem já está prevista no artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal, e se aplica essa regra quando nós vamos falar de direito coletivo. Quando nós vamos falar de direito individual, nós não tínhamos a aplicação da arbitragem para os contratos de trabalho. A lei que rege a matéria é a 9.307, como os senhores podem ver aí, e atualmente o assunto está regido no artigo 507-A da CLT. Então, passando rapidamente, a arbitragem vai ser possível nos contratos individuais, quando a remuneração do trabalhador for superior a 2 vezes o teto da Previdência Social. É um procedimento em que se pactua uma cláusula compromissória. Esse pacto é por iniciativa do empregado ou com a sua concordância. Portanto, não é a empresa que pode propor a arbitragem. Os requisitos para a utilização da arbitragem são conhecidos, mas nós vamos recordar rapidamente. Capacidade de contratar, né, e que os direitos sejam disponíveis.
A sentença arbitral vale como título executivo judicial, nos mesmos moldes que o artigo 515 do Código de Processo Civil, e não pode ser executada perante o árbitro que proferiu a sentença arbitral. Ela só pode ser executada perante o Poder Judiciário. Em hipóteses que isso pode ocorrer? Por exemplo, no caso de reconhecimento de nulidade da convenção de arbitragem ou discussão sobre se tratar de direito disponível. Essa é a discussão principal, se o direito é ou não disponível. Portanto, nós precisamos saber se agora nós podemos considerar os direitos que são discutidos na Justiça do Trabalho como direitos disponíveis. E os direitos disponíveis são aqueles que podem ser objeto de transação, não é? Na CLT eu enumero aí alguns dispositivos e para dizer que também nós vamos poder ter arbitragem de direito e arbitragem de equidade. E o que é importante para nós sabermos que não estamos acostumados a utilizar esse procedimento? A convenção de arbitragem, ela abrange, então, a cláusula compromissória e o compromisso arbitral. A cláusula compromissória é a cláusula pela qual as partes firmam um contrato e se comprometem a submeter à arbitragem conflitos decorrentes daquele contrato. Portanto, é uma cláusula de natureza abstrata. Já o compromisso arbitral, não, porque ele é um acordo pelo qual as partes já definem de antemão o objeto do litígio que elas vão discutir e os árbitros que vão solucionar aquela pendência. O árbitro pode ser qualquer pessoa, pode ser a pessoa de confiança das partes e sempre ele será escolhido em número ímpar, então pode ser um árbitro ou 3 árbitros. A sentença arbitral ela tem que ser proferida em 6 meses a contar da instituição da arbitragem e os efeitos dessa sentença é válido entre as partes e seus sucessores. E, se a sentença for condenatória, ela tem eficácia, como eu disse, de título executivo e pode ser executada nos termos do artigo 876 da CLT. Aí existe uma distinção entre o artigo 444 da CLT, cujo parágrafo único tem a redação que difere do artigo 507-A. Os dois dispositivos, o 444 e o 507-A, dispõem sobre faixa salarial, mas só o artigo 444 exige o diploma de nível superior. Como disse o desembargador Jorge Honor, isso é um dado que é uma meia-verdade, porque nós sabemos a proliferação de faculdades que há no Brasil e que, muitas vezes, uma pessoa que diz ter nível superior, que tem até o diploma, né, pode-se discutir se ela tem realmente uma capacidade, não é, de contratar ou de resolver todas as questões que vão ser colocadas ali, até para uma convenção de arbitragem. E, quando nós falamos de livre estipulação, nós estamos falando daquilo que o sindicato puder negociar para uma norma coletiva, mas sem necessidade de intervenção ou de arbitragem. Isso para conceituar. Então, a parte pode se valer dos árbitros particulares. Contrariamente ao que eu ouvi aqui, eu já ouvi dizer que não é tão barata a escolha da arbitragem como meio de solução. Não é? Hoje eu ouvi o doutor Pastor dizer que é barato, mas eu, com todo respeito, eu não sei se é tão barato assim. Eu tenho notícia de que não é tão barato. Né? A arbitragem dispensa o ensino de nível superior, então, diferentemente do artigo 444, não é? E se dispensa isso, é mais uma questão para nós discutirmos sobre se aquela pessoa vai realmente ser apta a escolher esse meio, esse procedimento. E por que eu digo isso? Porque há uma sujeição do empregado a uma vulnerabilidade que é como eu entendo, porque a pressão do empregador para acesso à arbitragem e a pressa do empregado na sua recolocação no mercado de trabalho pode ser um fator que venha depois a ser discutido sobre a arguição de alguma nulidade da convenção arbitral. Então, com isso, nós temos absoluta certeza de que virão aí as ações
judiciais com alegação de vício de consentimento na estipulação desta cláusula, não é? Então, sempre a cautela, é como a doutora Ana Paula disse no começo, o doutor Cássio Mesquita Barros disse que nós precisamos ver essa situação com cautela, não é? Então, vamos devagar. Há, então, a discussão sobre os créditos trabalhistas, como, por sua natureza, não é, serem de natureza salarial, serem indisponíveis, mas há também quem diga que essa indisponibilidade não significa a irrenunciabilidade desses direitos. Então, o que eu trago aqui, para passar à frente, é uma decisão até do Supremo Tribunal Federal, no sentido de... olha, o voto é do Sepúlveda Pertence, já lá em 2001, não é? No sentido de que não há um contraste entre a Constituição Federal e a lei de arbitragem, ou seja, ela poderia, sim, ser utilizada na Justiça do Trabalho ou nas lides trabalhistas. Mas existe aí a divergência defendendo a inconstitucionalidade do artigo 507-A com fundamento no fato de arbitragem do dispositivo que a gente cita, não é? Ser extrajudicial, sendo a cláusula compromissória imposta ao empregado como condição para a contratação. Então, logicamente, se o trabalhador precisa daquele trabalho ou daquele emprego, ele vai aceitar as condições que lhe são impostas. Eu, pessoalmente, tenho 2 experiências com arbitragem. Num caso, era um senhor que trabalhava para as empresas de cinematografia, Fox Filmes, Warner Bros. E outras, e ele tinha muita vontade de ter a própria empresa, e nós advogávamos para essas 4, 5 empresas, ele nos procurou, e eu arrisquei totalmente, viu, doutora Gisela? E fui a uma câmara arbitral de um conhecido, não faço propaganda, mas é o Ferreira Neto, porque também era um local em que eu me sentia bem, que eu podia confiar naquilo que ia ocorrer. E tudo ocorreu bem, ele ganhou uma vultosa quantia, pôde montar a sua empresa, ultrapassado o período da prescrição, eu pude dormir, não é? Porque realmente... isso ocorreu em 2006, salvo em 2005, por aí, e a questão não era tão firme assim. Agora, hoje, nós temos a lei que diz, então, nós podemos aplicar. E a aplicação tem que ser com cautela, obviamente. Agora, nós passamos, então, para a questão da racionalização das reclamações trabalhistas, e eu pus ali, porque eu aprendi com o professor Cássio que a gente tem que... introduzir um assunto conceituando, não é? Então, racionalizar significa, ou pode significar, simplificar, explicar de maneira racional, lógica e coerente. Tem tudo a ver com as petições iniciais que nós vemos hoje em dia na Justiça do Trabalho, não é verdade? Nada disso. Essa reforma, embora eu tenha realmente a impressão de que várias inconstitucionalidades possam ser arguídas, porque realmente eu acho que elas existem, eu acho que ela veio nesse sentido da racionalização da petição e da reclamação trabalhista, não é? Porque abusos há mesmo, não é? Como disse a doutora Gisela, os pedidos são de A a Z e, como disse o desembargador Jorge Honor, vai que pega, né? Então, nesse sentido, eu acho que a reforma é um bem, né? Embora eu não concorde com tudo da reforma, né? Então, a CLT, no artigo 840, nos parágrafos, dispõe que a petição tem que ser escrita, não é? Também fala da reclamação verbal, que deve conter o pedido certo e determinado, com indicação de seu valor, sob pena de extinção, sem resolução de mérito. Aí, o juiz deve suprir, então, a lacuna e fixar o valor da causa se estiver indeterminado. Essa é o entendimento de boa doutrina. E a pergunta que fica é a respeito do artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 5584, e que, naturalmente, foi revogado, e a doutrina que eu cito no sentido que as novas regras devem sempre coexistir
com as que são complementares à CLT. A nova redação traz alguma novidade. Eu pus ali no nosso slide que refere-se à possibilidade de inépcia da petição inicial, porém, o próprio dispositivo não faz menção à causa de pedir. E, então, a meu ver, continua válida a breve exposição dos fatos, como sempre foi na petição inicial, que é a narração de fatos sem fundamento legal ou subsunção do fato à norma. Então, houve aí um descuido do legislador que deveria ter explicado melhor. Então, está valendo a inépcia da inicial, mas tem esse óbice que eu citei. Então, oferecida a contestação, ainda que por meio eletrônico, o reclamante não pode desistir sem consentimento do reclamado. Então, as novas regras vêm possibilitar segurança sobre o objeto e o valor das questões que são deduzidas em juízo. Sobre essa questão da racionalização, é como eu disse, eu tenho a impressão que os advogados vão cuidar melhor da propositura das ações, não é? E sempre pontuando na questão da boa-fé, não é? Eu advoguei 31 anos antes de ir lá para o tribunal e foi rica a minha experiência na advocacia e eu pude observar que, tanto do lado dos reclamantes como dos reclamados, as pessoas deixam a sinceridade um pouco para trás. Não é? Tanto o reclamante pede coisas que não são devidas muitas vezes, assim como os reclamados vão com aquelas teses mirabolantes, não é? Querendo, de toda forma, fazer valer a sua tese ou se sobrepor. Então, eu acho que a reforma, nesse sentido, ela foi boa para moralizar, não só de um lado como de outro. Né? E vai ser bom, acho que, para os dois lados. Só que agora, os advogados dos reclamantes vão ter que parar com aquelas petições de cola, recorta, né? Que insere, né? Pedidos de adicional de periculosidade, obrigada. Pedidos de adicional de periculosidade, por exemplo, sem nenhum sentido, onerando, não é, a todos, as empresas e o tribunal também, que quando, no passado recente, quando havia gratuidade de justiça, é o órgão público que paga a perícia, ainda que em valor mais módico, né? Então, interessante essa questão que foi colocada e que altera um pouco essa questão da gratuidade de justiça. Vamos ver. Então, a Lei 13.467, artigo 789, dispõe aí como está na tela. O que é novidade aí? Os 2% das custas continuam o mesmo, só que estabelece o máximo de 4 vezes o limite dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Então, isso daí foi uma excelente medida, porque daqui a pouco eu vou contar algumas experiências que eu tive a respeito da disparidade, por exemplo, que existe entre o valor do recurso e custas exacerbadas, não é? Então, as novidades são: 2% continua o mesmo, né? As custas são calculadas sobre o valor da condenação arbitrada, sobre o valor da causa ou do acordo. A alteração que houve, ela se restringe à fixação de teto, não é? Já havia na legislação anterior o piso, né? Que o doutor Jorge não gosta dessa expressão de piso, né? Mas havia o piso aqui, que é numérico mesmo, doutor, que é 10,64, e não havia a fixação de teto de custas, mas somente a fixação de teto do depósito recursal. Então, fixado o teto para pagamento das custas, não é? Isso o que o legislador visou? Visou a remuneração, visou a distinção entre essa... Por exemplo, eu tive um caso em que a moça seria obrigada a pagar custas de quase R$1 milhão, não é? Tal era a monta do que envolvia aquela demanda. E foi uma semana antes de eu ir para o tribunal, foi a última petição que eu fiz, por isso que eu me lembro.
Ela me procurou numa sexta-feira, eu embarguei de declaração, era um acórdão já do tribunal, e foi distribuído para um colega. O colega tinha a porta na frente do meu gabinete, que então era o meu gabinete, eu não podia nem dar 2 passos, falava assim, olha, veja aí, por favor. Né? Mas, realmente, ele abaixou o valor das custas com base na jurisprudência que eu juntei, que já havia do Superior Tribunal de Justiça, etc., dizendo que as custas não podem ser exacerbadas. Então, nessa medida, a fixação do teto, que é em torno de R$22 mil, na data da promulgação da lei, foi uma boa coisa. Aí eu estou falando dessa jurisprudência que existia, que era do Supremo e do Superior Tribunal de Justiça, para, rapidamente, nós passarmos a seguinte questão, do artigo 790, parágrafo 3º. É facultado aos juízes, como estão vendo aí, conceder o benefício da justiça gratuita àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite do regime da Previdência Social. Então, o que foi acrescido foi o parágrafo 4º, o benefício da justiça gratuita será concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos. Né? Outra coisa que eu estranhava bastante é que eu, como advogada, eu procurava provar que a parte não tinha recursos, mas daí veio a súmula e eu, como magistrada, não precisava nem olhar se havia comprovação ou não, porque, sinceramente, eu não olhava, eu simplesmente tenho a declaração de pobreza, eu concedia as custas, ainda que pedida em grau de recurso. Né? Agora não vai ser bem assim, né? A parte precisa comprovar. Então, as alterações introduzidas no âmago desta lei e dentro das questões que nós estamos conversando, elas versam sobre os honorários de perito, os honorários de advogado e a responsabilidade por abuso processual. Então, continuando nesse tema da gratuidade, no seu trabalho, nós temos que lembrar o teor da Lei 5584 de 1970, que trata da assistência judiciária gratuita, que não tem nada a ver com a gratuidade de justiça, agora, da CLT na reforma. O benefício, antes, ele era concedido àqueles que percebessem salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ou que declarassem ser pobres, né? Aí eu coloco o conceito de gratuidade, não vai dar tempo de falar, só para dizer para vocês o seguinte, esse pedido pode ser feito, ele pode ser concedido de ofício ou a requerimento da parte, abrange tanto custas quanto emolumentos, e há uma discussão sobre se tratar de uma faculdade que o juiz tem ou de um dever por conta do artigo 5º da Constituição Federal aí indicado. Os requisitos para concessão são receber esse teto, foi vedada a indexação do salário mínimo e a prova da insuficiência de recurso para pagar as custas. Na nova lei, então, se presume a pessoa pobre que recebeu salário inferior a 40%, mas a lei não define com exatidão o que é justiça gratuita. Então, vai haver, sim, a dificuldade na fixação do valor do salário para a concessão da gratuidade. Que salário que nós vamos considerar? O salário que a pessoa recebe na hora da propositura da ação, na hora da prolação da sentença, na hora do trânsito em julgado, como é que vai ser? Essa é uma questão que vai ter que ser verificada. Como eu tenho só 10 minutos, eu vou passar os slides um pouco para frente para dizer que a questão dessa gratuidade de justiça já é objeto de ação direta de inconstitucionalidade. As inconstitucionalidades que são apontadas são essas que estão aí na tela, não é? E que eu entendo que é fruto de má-fé mesmo, que logicamente não é generalizada, nos pedidos que não foram fundamentados pelos advogados corretamente. É aquela questão da perícia que eu já falei para vocês.
Então, o parágrafo 4º do artigo 790-B da nova lei desconsidera o fundamento que justificou a atribuição do beneficiário. Então, o pagamento ocorre sempre que forem obtidos créditos capazes de suportar a despesa, ainda que de outro processo. Li recentemente que essa expressão outro processo pode ser um outro processo na Justiça do Trabalho ou em outro juízo. Então, a parte poderá perseguir esse crédito, inclusive, em outro juízo. Aí eu resumo as inconstitucionalidades, depois os senhores verão, porque eu vou disponibilizar o material. E, na questão da perícia, não são exigidos honorários prévios. Já não eram, não é isso, é objeto de muitos mandados de segurança no Tribunal Regional do Trabalho aqui, em São Paulo, e, realmente, isso já não é exigível há muito tempo. Eu vou passar para honorários de sucumbência, que estão previstos no artigo 791-A. Esses honorários são devidos do percentual de 5% a 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Ao fixar esses honorários, o juiz terá que ver o zelo profissional do advogado, o lugar da prestação de serviço, natureza e a importância da causa, trabalho realizado pelo advogado, e, na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitra os honorários de sucumbência recíproca, vedada a compensação. Então, na sucumbência recíproca, não pode haver compensação de créditos. E o fundamento dessa vedação é óbvio, porque a sucumbência ela é experimentada pela parte, não é? E não pelo advogado. Portanto, não se pode falar em compensação de créditos no caso. Se o beneficiário da justiça gratuita for vencido nessa questão da sucumbência, ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 2 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos. Bom, eu já imagino como vai ser a perseguição do reclamante, ele não pode esquecer, não pode fazer likes, nem projetar fotos ao lado da sua lancha, né, no Facebook, porque senão ficará muito evidente que ele está podendo pagar as custas. Eu estou brincando porque, na verdade, na Justiça do Trabalho, sabemos que a maioria é pessoa pobre mesmo que reclama, né? As reclamações de vulto, e é como o doutor Jorge Honor disse, hoje em dia um salário de R$11.000 não serve mesmo, é completamente artificial como parâmetro para dizer se uma pessoa é hipersuficiente, não é verdade? Então, é uma brincadeira, mas realmente nós vamos ter que verificar se a pessoa perdeu a condição de hipossuficiente. Ainda nas regras de sucumbência, há aí já uma questão do direito do trabalho, que diz que agora o direito do trabalho perde a sua feição, porque isso aí é uma questão do direito civil, não é? E, na verdade, a gente pode utilizar toda a jurisprudência que há em processo para a questão da sucumbência nossa, que para nós é uma coisa nova, né? Nós podemos, sim, utilizar toda a jurisprudência da justiça comum a nosso favor. Estou terminando já. Não, porque eu vejo a moça e já falo, tem que terminar. Eu coloco aí uma opinião que é pessoal a respeito dessas questões que falam do seu trabalho, não é? Que a reforma, então, também advém dessa ampliação da nossa competência. E a nova regra nivela em termos as partes no processo do trabalho. Por que eu digo que esse nivelamento é em termos apenas? Porque na aplicação das normas legais de direito material e processual, o julgador sempre há de levar em conta a assimetria que existe entre reclamado e reclamante. Quer dizer, nós não podemos aqui agora inventar uma simetria que é inexistente, não é? Recordando, lá na arbitragem
eu vejo essas cláusulas de arbitragem em contrato de trabalhador, de altos executivos, principalmente nos contratos americanos, né? Todas têm cláusula de não concorrência, cláusula de arbitragem, que são mais ou menos coisas de 15 anos para cá no Brasil, não é? E então tudo vai depender de uma acomodação nossa, não é? E ainda sobre sucumbência, o que eu acho importante dizer é que nós podemos ter alguma discussão aí sobre como contratar honorários agora, né? Porque é sabido que o advogado reclamante cobra mais ou menos de 20% a 30% do proveito que ele tiver do reclamante. E eu acho que agora, com os honorários de sucumbência, essa contratação ela pode se alterar também, em benefício até da diminuição desses honorários. Vamos ver se os advogados vão fazer isso ou vão querer mesmo acumular tudo, não é? Outra questão que eu acho importante aí sobre a base dos honorários, o valor da causa agora deve estar expresso na petição inicial, por disposição expressa do artigo 840, não é? E os honorários também são devidos em ações coletivas e há necessidade de revisão de algumas súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, não é? E as ações de cobrança e penalidade administrativa, por exemplo, são exemplo dessa questão que eu estou colocando aí. Eu digo da OJ 421, os honorários advocatícios nas ações ajuizadas na justiça comum, remetidas à Justiça do Trabalho também vão continuar agora sob a égide da nossa reforma. E a questão dos honorários recíprocos, que eu já falei que não pode haver a compensação. E são passíveis de retenção do crédito do reclamante, ainda que oriundo de outro processo. O entendimento a esse respeito é do Manuel Antônio Teixeira Filho, e o Homero Batista, na obra dele de reforma trabalhista, ele também acena com essa questão. Os honorários são devidos na reconvenção. O 793 também dispõe que a resposta por perdas e danos, agora falando de dano processual, só para dar uma pincelada em 5 minutos, essa responsabilidade por dano processual está prevista no artigo 793 da CLT, e o dano tem como causa a dedução de pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alteração da verdade dos fatos, utilização de processo para conseguir objetivo ilegal, resistência injustificada, proceder de modo temerário, provocação de incidente infundado, interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório. Bom, eu tenho vontade de dar um pouco de risada assim quando eu vejo isso, porque é o que a maioria, quando você advoga, você vê a outra parte tentar fazer contra você. Mas, enfim, vai ter que ter um pouquinho de cuidado, inclusive o reclamante, não é, na hora de depor, né? Ele pode confessar alguma coisa que não esteja ali em contradição com a petição inicial, e algumas dessas questões podem ser alegadas contra os empregados. A multa é de 1 a 10% sobre o valor da causa, corrigido por prejuízos sofridos, mais acréscimo de honorários de advogado e todas as despesas. Então, a coisa ficou bem difícil, né? E a condenação vai ser proporcional ao interesse na causa ou pode ser solidária àqueles que se coligaram para perpetrar a lesão. O valor da causa é irrisório ou inestimável, a multa vai até 2 vezes o teto da Previdência, e o juiz fixa esse valor ou liquida por arbitramento ou um procedimento comum nos processos nos autos da reclamação trabalhista. A multa do artigo 793 não é aplicável à testemunha, aí também vai a questão dessa conhecida instrução de testemunha prévia às audiências, não é? E a execução dessa multa também é feita nos próprios autos do processo. E ali a lei se refere à omissão de testemunha, que pode implicar a deslealdade processual e
não, ao contrário do que pensam, o crime de falso testemunho. Essa responsabilidade, então, nós vamos também aurir outros elementos no processo comum e eu dou alguns exemplos aí em face de má redação da inicial, que são as alegações que os reclamantes podem vir para dizer que não aplique multa por isso, por aquilo. Eu dou alguns exemplos aí que podem ser alegações de reclamantes, então os advogados de empresa podem ficar já preparados para essas alegações. E a multa reverte aos cofres públicos, né? A indenização se destina à parte contrária e não se confunde com despesas de processo. Eu digo que o pedido de pagamento de multa é prejuízo à reputação, perda de contrato ou de oportunidade. São exemplos que eu dou para o pedido de pagamento de multa. E continuo aí com outros exemplos. Para terminar dentro do horário previsto, não é? Só dizendo que, apesar da existência de algumas inconstitucionalidades, que eu acho que existem mesmo, não é? Eu acho que a discussão sobre se a reforma é boa ou ruim, ela deve ficar no âmbito do poder legislativo, não é? Nós, magistrados, não podemos discutir a lei ideologicamente. E, para mim, como é evidente a assimetria entre o trabalhador e o empregador, na relação de trabalho, na relação de emprego, eu acho que cada juiz vai ter que se acomodar a essa questão e nós não vamos poder esquecer assim coisas que estão tão arraigadas em nós, né, por conta da vigência da CLT desde 1943, nós não vamos poder esquecer isso de uma hora para outra. Então, nesse sentido, eu desejo a todos muita sorte na leitura e na compreensão da reforma. E, como se disse já anteriormente, vai haver aí muita discussão a respeito disso e espero que no próximo ano nós possamos nos reunir novamente para discutir em maior detalhe pequenos temas, não é? Porque, evidentemente, que em meia hora eu não conseguiria cobrir todo o assunto. Eu espero que eu tenha, pelo menos, dado uma ideia sobre o assunto que foi proposto e me excuso se não conseguir fazer. Tá? Muito obrigada. Obrigado, doutora Regina, pela sua palestra, que abordou os caminhos para a solução extrajudicial de conflitos trabalhistas e a oportunidade para a racionalização das reclamações trabalhistas, alertando para os questionamentos que certamente surgirão.